Eu quero chamar então agora o nosso preletor, Pastor Tiago Antunes, querido. E ele vai falar sobre um tema que é muito pertinente para todos, a neurociência do discipulado. Né? E ele vai explicar, ele vai falar, vai se estar gravado. E o pastor Tiago, ele é um ministro de Deus, um homem muito simples. Ele é pastor na Igreja do Nazareno, em Itatibaia, secretário distrital, líder distrital do DNI em Minas Gerais, teólogo, professor e palestrante, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Nazareno do Brasil, inclusive é professor lá também, e atualmente é mestrando em teologia. Dedica-se à formação Fechou lá? espiritual, atualmente é mestrando em teologia, dedica-se à Cadê nosso professor? formação espiritual, discipulado e Essa foi a aula. desenvolvimento de líderes cristãos. Eu gostaria de passar agora a palavra ao nosso preletor, reverendo Tiago Antunes. Eu gostaria de começar essa palestra, né, falando um pouquinho sobre a neurociência do discipulado e como essa disciplina tem um objetivo, né, de transformar realmente através de Cristo as nossas vidas, e entender como que funciona esse processo, né? Essa temática, eu gosto de confessar, mas ela não é uma ideia minha. Era a ideia de um treinamento que foi ministrado no DNI nos Estados Unidos. Eu pedi a oportunidade a, aos ministros que realizaram esse treinamento de replicar ele aqui, mas numa linguagem nossa aqui, latina brasileira. Amém? Então, o que esse treinamento vai abordar? A ciência, como explica o nosso cérebro, o relacionamento mesmo que transforma e qual é a missão, né, da compreensão dessas ações, desses gatilhos, é, dentro da grande missão e da missão que cada um de nós temos em nosso chamado. Amém? E para eu dar início disso tudo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que seria a neurociência em si, né? A neurociência ela vai ser uma das disciplinas mais importantes das escolas, tanto corporativo, mas também nas escolas cristãs futuramente. Por quê? Hoje entendemos tanto sobre o cérebro do hoje, nos dias de hoje, nós entendemos tanto do cérebro humano e como ele processa informações que podemos utilizar a neurociência para fazer discípulos à imagem de Cristo, ou compreender como a nossa mente age em alguns gatilhos, né, em alguns momentos. É, essa frase, eu fiz uma adaptação. Essa frase foi usada por Michael Planter na Universidade de, de Aston. Então, ele usou essa frase para explicar como que a neurociência hoje ela vai estar envolvendo dentro dessa visão. E para que a gente possa iniciar esse treinamento, há uma visão clara que é sobre o primeiro passo que, que nós damos em direção a uma mente bem treinada. Então, o discipulado nada é do que o treinamento contínuo de práticas espirituais e de uma vivência cristã, né? E como isso funciona em si, né? Dentro desse processo, né? A gente deve entender primeiro por que pessoas não mudam, né? Por que as pessoas não mudam? Alguém aqui na sala já teve a oportunidade de evangelizar, de estar discipulando, e a pessoa não alterar o seu quadro, ou não ter uma mudança real, verdadeira, ou fictícia, ou até mesmo uma mudança é, parcial, né? Alguém aqui já teve essa oportunidade? Se teve, eu gostaria de que você colocasse aqui no chat e comentasse um pouquinho sobre
essa experiência que você teve. Pode ser bem de forma bem, bem sucinta, mas eu gostaria de ouvir pelo menos duas ou três experiências que vocês tiveram dentro da sua experiência cristã, ou de discipulado, ou de acompanhamento, até mesmo de ações pastorais dentro da sua comunidade, ao qual você juntamente se doou para que aquela pessoa realmente tivesse uma mudança real e, e aquela pessoa ela veio a falhar, né? E se foi uma falta de compreensão sua, ou se foi realmente uma, uma falta de entrega dela, o que aconteceu? Porque nós sabemos, como cristãos, que realmente o que realmente transforma, muda, é o Espírito Santo, né? Ele tem esse poder de, de transformar, de mudar realidades. Para que a gente possa entrar, né, nesse assunto, né? Porque as pessoas não mudam. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o discipulado, de uma forma realmente olhando pela ótica das nossas ações humanas e como o nosso cérebro reage a essas ações. Amém? E eu tenho uma pergunta chave para você já aqui agora. Por que algumas pessoas mudam profundamente e outras passam anos na igreja sem serem transformadas? Então, essa é a pergunta inicial para nós. Como que tem pessoas que têm mudanças radicais e são rápidas, e outras têm um timeline maior, um tempo maior de resposta, né? E eu queria entender de vocês, assim, olhando pela visão do discípulo e também das ações humanas, que são reações promovidas pelo nosso cérebro, né? Para que a gente possa entender certinho por que as pessoas não mudam. Será que é por muita informação ou é por pouca transformação, hein? E agora eu gostaria de pedir o apoio à, à pastora Natália, se a gente já tem alguma pergunta aqui no chat. Aí, pastora, se você puder me apoiar e tiver alguma pergunta que a senhora já quiser trazer, já vai ficar muito positivo. Não tem pergunta, só tem comentários do que o senhor pediu sobre essa Sim. questão de já acompanhou alguém e não viu resultado, né? Tem algum interessante aí que a gente pode compartilhar? A Lígia colocou: no serviço ministerial, os ministros, por vezes, não se permitem ou não se abrem para uma nova forma de ver ou Hum, fazer o ID do Senhor no tocante ao ensino. que isso, Eu muito creio boa. que tem a ver com a abertura de quem está recebendo a mensagem, aliada à intencionalidade do mensageiro. Nossa, foi assim, cirúrgica, né? Foi cirúrgica, parabéns. Então, é uma via de mão dupla, né? Quanto mais você se entrega ali para a mensagem alcançar um trabalho contínuo, um trabalho cristocêntrico, né? E a outra pessoa também está disposta a caminhar, né? Cristo não obrigou ninguém a caminhar com ele, ele simplesmente chamou. Vem e segue-me. Ele não obrigou ninguém a seguir ele dentro do período de caminhada, né? Discipuladora. E é muito interessante isso. Nós, como é, cristãos, a gente tem que entender que nós temos que ter uma abertura de ambas as partes para que isso venha a acontecer. Muito obrigado, irmã Lídia. A sua resposta foi cirúrgica mesmo. Tem E mais um aqui. pode ler. Uma Lígia Brilhante, Distrito Setentrional, que votou. Agora o irmão Lauro Luiz. Eu era assim. Depois que virei Nazarena, que comecei a ter transformação profunda. Antes era um cartão de memória teológico ambulante. Depois da Nazarena e depois do cristianismo puro e simples, comecei a ter transformações. Olha que interessante, ele citou um livro muito complexo. Ele citou Cristianismo Puro e Simples, né? Foi isso mesmo?
É um livro muito Isso. complexo, né? Que realmente ele trata questões mesmo assim, é, difusas assim dentro da nossa realidade cristã. E quando a gente pensa por esse lado, ele falou que ele era um HD, eu não sei se foi um HD mesmo, eu vou usar a palavra HD, um HD assim de absorção teológica, mas ele não tinha uma vivência em si, não tinha uma experiência, como eu posso dizer, ele era como Paulo, né? Paulo tinha aquela bagagem, mas ele teve que ter o momento dele de reset e ali para poder dar início a uma caminhada verdadeira, né? E eu gostaria de deixar uma frase de impacto para vocês agora, é que nunca tivemos tanta informação cristã e nunca tivemos tão pouca transformação no meio de nós. Que isso, Pastor Tiago, essa foi pesada, hein? E eu vou repetir para que fique firmado em nossos corações. Hoje nós temos qualquer tipo de informação cristã na ponta do dedo, sim ou não? Quem concordar com sim, eu gostaria que fizesse um joinha aí na apresentação. E quem concordar com não, pode mandar uma palminha. Acredito eu que todos nós temos hoje, dia a dia, uma grande quantidade de informação na ponta do dedo, né? Hoje, se a gente procurar aí em qualquer veículo de comunicação hoje, ou até mesmo de uma inteligência artificial, para saber realmente o que que é hoje uma teologia arminiana na prática, né? A nossa igreja, qual que é a história da igreja do Nazareno real? Somos pentecostais? Somos um movimento de santidade? Quero que você procure depois saber um pouquinho mais sobre a nossa igreja dentro desses veículos de comunicação, para que você possa ver tanta informação que você tem na ponta dos dedos. Mas por uma via de mão dupla, também navegamos hoje a nossa sociedade cristã, nunca tivemos tão pouca transformação. São pessoas que carregam muita informação, mas com pouca transformação. Por que ouvimos tanto e mudamos pouco? Hein, amados? Por que pessoas continuam presas nos mesmos hábitos? Porque alguns crescem espiritualmente de forma maravilhosa e outros estão estagnados na fé. Ou, trocando aqui de uma forma mais clara, porque alguns crescem espiritualmente e outros não? São perguntas que nascem dentro desse contexto da neurociência cristã, porque nós devemos avaliar como que o nosso discípulo reage muitas vezes na, na imagem ou a mensagem que nós estamos transmitindo. Oh, pastor, agora eu comecei a ter uma visão mais clara. Sim, numa comunicação eficaz, nessa troca majestosa, aonde o interlocutor, aquele que faz a condução e aquele que faz a recepção da informação, ambos têm que estar interligados na mesma é, consonância ou na mesma ressonância ali, né? Trabalhando juntos para que essa comunicação seja eficaz e assertiva, né? E para que a gente possa entender isso, eu gostaria que você, aí onde você estiver agora, abrisse a palavra do Senhor em Tiago 1:22. E eu gostaria que um de vocês pudesse abrir o seu áudio e compartilhar com a gente dessa leitura maravilhosa de Tiago 1:22. Amém? Alguém? Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Ó, você pode ler de novo, pastor Eberton? Ó sim, pastor. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago, para mim, não é porque ele é meu xará, não, mas ele ele tem uma vara bem afiada, né, irmãos? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar o livro de Tiago.
E quando ele fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ele traz um contexto da gente sair de uma bagagem de acúmulo de informação e levar para a prática, né? Para uma ação prática. E aí vem agora, para nós que somos aqueles que diz que estamos no processo ali de mentores ou de comunicadores, de como realmente a nossa prática está sendo expressa não apenas em palavras, mas refletindo a glória daquele que nos enviou. Porque se nós não somos o reflexo daquele que nos enviou, a nossa fala se torna apenas um acúmulo de informação. E ela vai se tornar palavras ao vento. Mas quando essas palavras, elas são referências da nossa prática real, realmente ela proporciona uma mudança na concepção daquele que está recebendo a mensagem, né? De forma direta ou até mesmo de forma indireta. Quando eu pedi ao pastor para ler 2 vezes o mesmo versículo, eu usei uma técnica de PNL, uma técnica de oratória, a qual eu pedi para que ele repetisse a mensagem 2 vezes, para que essa mensagem ela esteja estampada. O cérebro nosso acabou, tipo, que ouvindo aquela palavra, esse pequeno trecho da palavra, e nos levando ao entendimento e nos deixando com mais atenção voltada a esse texto, né? Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente não sabe o poder que a nossa fala, que as nossas ações têm para aquele que está recebendo a mensagem, né? Um ponto muito importante que eu quero deixar aqui nesse slide é que se por acaso nós estamos falhando no nosso discipulado, nós devemos rever algumas coisas em nós. Devemos rever. Isso é para todos, sem exceção, tá? Você tem que ter um crescimento constante. Nós crescemos em graça todos os dias, sim ou não? Hein? Crescemos ou não em graça, né? Esse processo de crescimento, ele é gradativo. Nós não nascemos com toda a bagagem que hoje nós temos. A gente foi acumulando durante as nossas experiências, durante a, a nossa convivência. Isso nos moldou conforme as pessoas que um dia viveram com a gente também, né? A gente tem esse processo muito latente, né? Nós somos a gente espelha muito, né, as pessoas que são ao nosso redor e também as que são ao nosso derredor. E qual é o objetivo dessa palestra? Primeiro é conhecer os princípios básicos, né, da neurociência embasada no discipulado cristão e aprender a lidar de forma prática com algumas reações instintivas do corpo em situações de conflito. Amém? E que esses conflitos vão gerar durante toda a nossa vida, toda a nossa vida. E isso já nasce com uma problemática, né? Então, eu já gostaria de deixar aqui para os irmãos, esse é o primeiro ponto, né? O nosso primeiro ponto de discussão, o problema do discipulado moderno. E eu gostaria, né, de ouvir dos irmãos aí, realmente, se vocês puderem colocar no chat, qual é a sua opinião sobre esse discipulado moderno? Qual seria a maior dificuldade de discipular nos dias de hoje? E como era discipular nos dias passados? Alguém que tem mais experiência aqui na classe, assim que eu falo, que já está já há um bom tempo na carreira e quiser compartilhar, você tem toda a liberdade, né? Por quê? Porque nunca tivemos tanta informação cristã e nunca tivemos tão pouca transformação no nosso meio. Eu não sei se isso é só aqui, que acontece só aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou isso acontece aí, hein? Sim ou não? Tem acontecido aí também ou não?
Pastor Alexandre Guimarães botou: acredito que o maior problema é que temos muitos crentes religiosos nos prédios e pouquíssimos discípulos na vida de verdade, onde de fato Cristo precisa ser evidenciado no cotidiano. Essa foi uma tijolada. E realmente ela é verdade, né? Ela é verdade. Ela é real, né? E isso acontece muitas vezes porque nós não entendemos assim qual é a função real que de como nós estamos discipulando de forma verdadeira, né? E, e muitas vezes nós nos tornamos tão superficiais e como mestres, né? Como pastores, como aqueles que contêm ali a, a missão de levar a palavra, né? E eu concordo plenamente com a frase do pastor que mandou agora, do irmão que mandou. Realmente a gente tem, hoje está vivendo pessoas que são consumidoras, sim ou não? Só tem consumidor aqui. Tem consumidor aí também? Do que realmente discípulos de Cristo, né? É, que, que está presente ali para realizar algo novo, né? Para vivenciar algo novo, para estar, né? Vivenciando a obra de Deus por inteira, né? E esse é um fator muito importante que nós temos que realmente ter como premissa cristã vivenciar esses ideais. E dentro desse problema moderno, né, do discipulado, eu coloquei alguns pontos principais aqui. Por exemplo, hoje nós temos mentoria online, sim ou não? Sim ou não, amados? Hoje nós temos podcast, sim ou não? Hoje nós temos livros de qualidade, vários livros. E o pastor Tiago aqui vai citar pelo menos uns 20 a 30 livros aqui hoje, tá? Então se prepare, anote, fique com a sua caneta aí preparada. Temos também cursos online, vários cursos online, presencial. Temos devocionais, bons devocionais. Temos muito material, muita informação. Mas será que isso necessariamente transforma? Eu quero ouvir de vocês agora. É, Duas pessoas que quiserem, tem a oportunidade agora de responder aqui como áudio. Todo esse material, será que realmente isso necessariamente transforma? Você pode abrir o seu áudio e nos abençoar com o seu entendimento sobre esse tema? Eu acredito que não, pastor, porque não adianta a gente ter o conhecimento, deter o conhecimento e não expressar, não praticar, porque é com a prática é que a gente realmente aprende, é fazendo, porque senão é só uma informação, não é conhecimento. Informação não é conhecimento. As pessoas confundem muito isso. Então, eu tenho um grande conhecimento, mas na verdade eu tenho só informação. Eu só sei. Se eu não pratico, então eu não sei. Verdade. Muito bom. Mais alguém? Aqui no chat, a irmã Ana de Lourdes colocou assim: precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, amar e seguir a Cristo. De fato, isso que a irmã Fátima falou é a mais pura verdade. A gente tem pessoas que têm muito conhecimento, muita informação, mas aquilo que é informação, o conhecimento só causa de fato transformação se houver a prática, né? Se aquilo se tornar real na nossa vida. Senão é só teoria. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física. Todo mundo sabe. E quem faz de verdade? Misericórdia, fala, Sem Senhor. saber não Fala, Senhor. adianta.
Aqui, eu fiquei com vergonha agora, irmãos, porque o pastor aqui tá tentando emagrecer, mas eu odeio academia, gente. Eu odeio academia, odeio as músicas da academia, odeio. Não, eu não gosto de academia e realmente eu acho que o senhor falou pela sua boca que realmente a gente sabe o que que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente não faz, entendeu? E é realmente isso, né? É isso que eu quero trazer para a gente aqui nessa palestra, né? O que temos visto hoje é um excesso de conteúdo extremo, muito conteúdo, mas pouca prática, né? As pessoas vivem acumulando, acumulando informação. Eu achei tão lindo o irmão que falou no início, né? Que ele era um HD externo, tipo assim, um grande buraco negro acumulando culturas e informações teológicas, mas na hora da aplicabilidade ele não conseguiu. E agora aqui no nosso meio ele está vivenciando algo diferente. Não que nós proporcionamos isso, mas que Cristo proporcionou isso aqui no nosso meio, na vida dele, né? É, e aí eu trouxe aqui uma infoxicação, como se a nossa mente estivesse saturada, né? E essa saturação ali, né? Ela não retém a, a realmente ela retém qualquer tipo de informação, mas ela não desenvolve de forma aplicada essa informação. E um outro ponto que eu deixei bem lindo aqui é sobre a superficialidade, né? São pessoas que têm um consumo rápido, né? Mas não um aprofundado. Você quer ver algo que é muito interessante hoje em dia? É, a gente perde horas e horas num stream rolando a tela para cima. Alguns de vocês já passou vários momentos assim, ó, subindo ali no Instagram, ou até mesmo para assistir um filme. Quem é que, além de mim, misericórdia, além de mim, que ficou tipo uma hora e meia, tentando escolher um filme e acabou não assistindo filme nenhum? E isso é superficialidade, né? São consumos rápidos, são informações rápidas, mas não nos aprofunda, não traz conhecimento. E aí depois desse contexto todo vem as distrações, né? Que elas vêm para roubar ali os nossos gatilhos mentais, né? Essas distrações muitas vezes elas competem até mesmo com a voz de Deus na nossa vida. Talvez você agora nesse instante está distraído vendo alguma coisa no seu celular. Será que eu tô? Talvez você está agora vendo o Instagram ou tá vendo alguma coisa, mesmo ouvindo essa palestra. Olha que interessante. Isso acontece muito porque nós estamos online, né? Eu conversando com um pastor, ele falou comigo assim, Pastor Tiago, quando demora tanto, as pessoas começam a ficar tão cansadas que as pessoas, porque elas estão hoje ouvindo essa mensagem cômoda nos seus lares. Então acabam as distrações, é um filho, é, é a panela que está no fogão, são distrações, né? E há muitas distrações no mundo roubando a voz de Deus nas nossas vidas. E o conhecimento sem aplicação é realmente saber e não fazer. Ou melhor, isso quer significar que você ainda não sabe nada. Você apenas tem o roteiro, mas não conhece como aplicá-lo. E eu gostaria de deixar uma frase-chave para você aqui nessa tarde. Conteúdo não transforma. Amém? Amém? Posso ouvir um amém aí? Não audível, você pode escrever aqui amém, 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 amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, conteúdo, ele não transforma. O que transforma é a aplicação. É você aplicar aquilo que Deus colocou na sua vida. Se Deus te posicionou, te chamou, use as ferramentas que Deus te deu para o evangelismo, para o discipulado, para as obras de Cristo. Se Deus te chamou, Deus me chamou para ser a pessoa que realmente está preparada. Eu tenho uma, uma senhora da minha igreja ela é uma obreira lá na nossa igreja, né? Vou usar a palavra obreira. É, ela é linda. Deus abençoa a vida dela. Ela deve ter os seus 60, 67 anos. E Deus deu dom para ela de decorar.
e ela cuida das festas com aquela maestria, sabe? Ela coloca o pão, coloca assim, a mesa posta quando vai fazer. Hoje tem festa de mulheres na minha igreja, daqui a pouco o pastor tá indo para lá. E eu tenho certeza que eu chegar lá vai estar tudo maravilhoso, aquela decoração, sabe? Eu confio nela. Sabe por quê, irmãos? Porque ela aplica aquilo que Deus deu para ela. E muitas vezes nós nos tornamos simplórios, acumulando informação, informação, informação sem colocar na prática. Isso nos leva a, a chegar agora em um ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma frase primeiro, né, de Jung, e ele fala assim: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E eu vou indicar para vocês dois livros, né? O primeiro é O Poder do Hábito. Esse livro é maravilhoso, né? É um livro que eu tenho ele traz uma, uma visão do seu dia a dia, né? De como seus hábitos refletem aquilo que você realmente é. E eu gostaria de trazer aqui uma indicação de outro livro, né? Rápido e Devagar, de Daniel e Kahneman. Alguém aqui já leu um desses dois livros? Quem já leu, você pode mandar uma mãozinha aqui no chat? Não? Ninguém? Olha para você ver. Então fiz uma boa indicação. Então se prepare, amados. Eu vou indicar vários livros nesse tipo de vertente. Não são livros cristãos, mas são livros que trabalham com a nossa identidade. É, muitas vezes a gente fica muito preso, né, no viés teológico e esquecemos que Deus a, ele usa uma gama de oportunidades para a gente possa ter uma compreensão maior, um crescimento maior, né? E esses dois livros que eu estou presenteando para os irmãos, né, são maravilhosos, maravilhosos, né? Aqui eu acho que a Luciele, ela acho que já leu todos, né? Ah, não, ela deu uma boa tarde a todos aqui. Alguém aqui já leu esse livro ou não? Ah, eu tenho o livro O Poder do Hábito. Já comecei a ler. Amei. Olha, quem é que falou que já tem o livro? Aqui. Alguém falou que já tem ele aqui. Quem falou que já tem o livro tem a oportunidade de nos falar um pouquinho sobre a experiência que você está tendo na sua primeira leitura aí, assim. Falou que já começou a ler, né? É interessante a gente ter essa vertente. E aqui também tem um site, né? Rabbit Bull. É um site que ele vai trazer algumas informações relacionadas ao nosso comportamento, à nossa habilidade comportamental, né? Ele vai ter aqui também alguns insights, né, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a nossa, os nossos hábitos, como a gente como está sendo o nosso comportamento no dia a dia. Amém? Vou passar para o próximo. E agora eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre o cérebro do discípulo. O cérebro do discípulo é como Deus criou a mente para que essa mente ela possa estar em constante evolução, em constante despertar. Deus criou o nosso cérebro para mudar. John Wesley usa uma frase, né, muito interessante, que ele fala assim, um evangelho sempre novo. Todo momento esse evangelho ele muda. Ele está em constante movimentação. Não é um evangelho estático. E na neurociência ela confirma que a Bíblia sempre nos ensinou. Deus nos fez para transformar, para ser agentes transformadores, né? E o cérebro, eu gostaria de deixar aqui
5 pilares para você, né? Esses pilares são a repetição, relacionamento, experiência, emoção e prática. O que é a repetição? O cérebro aprende pelo fato do processo repetitivo. Então, toda vez que nós lemos a palavra, escutamos a palavra, oramos, praticamos hábitos cristãos, nós estamos nos moldando a novos caminhos, a caminhos novos. Então, eu já gostaria que os irmãos, sempre que se depararem com uma repetição na palavra, vocês prestarem atenção bem no que Deus quer dizer naquele ponto. E agora eu gostaria de abrir, como eu estou falando de repetição, um ponto-chave com os irmãos. Os irmãos sabem, tem um texto que ele diz assim: Santo, Santo, Santo. Alguém aqui lembra desse texto? Aonde está na nossa Bíblia, citando 3 vezes E Santo, Santo, Santo? lembrando sim, forte essa parte. Olha que interessante. Essa repetição, Santo, 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 ela traz que a gente possa ter uma atenção concentrada, né? Será que santidade sobre santidade sobre santidade? Será que é santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito? Aqui está falando da Trindade. Será que é uma santidade que realmente nós devemos ter essa consciência? Ou é uma santidade voltada para nós na prática, como nós somos seres que somos formados por corpo, alma e espírito? Será que devemos ser santos em corpo, alma e espírito? Será que o Espírito Santo em nós é a ligação exata, onde a comunhão daquele que é santo nos torna santo através dessa presença viva do Espírito Santo em nós? Então, eu trouxe só esse pequeno trecho da palavra que nos remete a uma atenção maior de repetição. E Deus, ele usa muito claro isso nas Escrituras. É tanto que tem um livro que se repete de novo. Eu queria saber dos irmãos, curiosamente, algum dos irmãos aqui sabe qual é o livro que se repete de novo na palavra? Como se tivesse um remake desse livro. Vamos ver se os irmãos aí vão, vão saber. Vou dar um tempinho aí de alguns segundinhos aí. Nós temos 2 casos desses. Um no Novo Testamento e um no Velho Testamento. E acho que o pastor pegou pesado, né? Vamos lá. Quantos evangelhos nós temos? Alguém pode ajudar o pastor aqui? Hein? Quantos Quatro. evangelhos? 4. Isaías 6,3 fala: Santo, Santo, Então, Santo é o pastor Senhor Evandro, dos exércitos, né? Eu vejo esse. Amém. Quantos evangelhos nós temos? 66. 27. Não, não, evangelhos. 4. 4. Eles contam qual história? A A mesma vida história. de Jesus, a vida de Jesus. Então, Jesus deixou claro um processo de repetição para que a gente possa entender de formas diferentes, de visões diferentes, de escritas diferentes, com objetivo diferente, a mesma história. E Lucas foi mais detalhista porque ele é médico. Era Muito. médico, no caso, né? E esse olhar detalhista de Lucas foi extremamente importante. E o lado tão emocional de João trouxe Cristo de uma forma tão humana. Sim ou não? Hein? Quem já leu João sabe dessa condição, né? Nós temos ali é,
o livro de Deuteronômio e temos um outro livro também que é bem parecido com ele, né? Que repete praticamente as mesmas leis. Qual é? Hum? Onde as leis são repetidas duas vezes? Levítico, Seria Números Levítico, pastor? também. Olha que interessante. É, e se você ler a lei em um determinado livro e comparar ela no outro livro, é a mesma lei, mas com condições específicas para aquela população, para como o povo de Israel estava naquele tempo. Essa repetição é usada muito na palavra, né? Isso é muito interessante, né? É muito lindo como Deus faz isso. Então, toda vez que você sentir isso, né? Você para, respira e marca na Bíblia. Fala, ó, aqui tem um segredo. Aqui tem algo novo aqui. Porque essa repetição não foi feita por acaso, né? Deus fez para que a gente possa ter uma atenção específica sobre aquilo, né? E agora eu vou falar sobre relacionamentos. Nós somos seres criados para conexões. E conexões não virtuais, conexões reais, né? Profundas. Porque conexões geram mudança no nosso cérebro, geram mudança duradouras na nossa alma. Eu vou trocar a palavra cérebro pela palavra alma. Amém, irmãos? Então, toda vez que eu falar alma, os irmãos entendem como. Porque é ali que Deus realmente gere a nossa vida, né? Então, essa mudança da nossa alma, né? Essas mudanças profundas são geradas por relacionamento. A irmã Jandira fez um storytelling aqui no início da palestra, onde ela contou sobre a história do pai dela e da mãe dela. E ela contou sobre várias conexões e relacionamentos que estavam envolvidos ali, que geraram mudanças profundas, não apenas nela, mas em toda a família e até na vida de uma pessoa que estava sendo conectada dentro desses relacionamentos. Então, é, é, nós como contentores ali do chamado para discipular. Nós vivemos vários relacionamentos com aqueles que estão recebendo a mensagem. E tem que ser relacionamentos verídicos, verdadeiros. E aí, eu gostaria que os irmãos assim atentassem como foi o relacionamento de Cristo com os seus discípulos. É, e quando eu falo de relacionamento, são mudanças profundas que acontecem em conexão. Jesus ele não discipulou sozinho. Ele trouxe pessoas para estar com ele. Se você está sozinho, irmão, se atente, algo está de errado, né? E as experiências? As experiências, os adultos, eles aprendem diferente das crianças. Sim ou não? Até a forma de aprendizado é diferente. Aquelas que são professoras aqui, que são formadas nessa área, pode ter mais propriedade do que eu de falar sobre isso, né? As crianças, o método de aprendizado é o método pedagógico, né? Correto? Sim ou não? Há alguma professora aqui que possa ajudar o pastor? E o adulto, ele trabalha com outro método, que é o método andragógico, né? E o adulto, ele aprende vivendo, experimentando. Jesus, ele enviava os discípulos, né? E esse envio dos discípulos traziam experiências vivas nos discípulos, né? Até mesmo frustrantes, sim ou não? Teve um momento dos discípulos dizer assim, mas o Senhor curou e a gente não conseguiu realizar tal
tal prática maravilhosa que o Senhor fazia. Esse ato de não conseguir está totalmente envolto no nosso aprendizado. Nós pegamos aquele nosso discípulo e colocamos ele tanto numa casquinha de ovo, ele tem que experimentar, né? Os meus dois filhos andam de bicicleta. Alguém aqui anda de bicicleta, além de mim e dos meus dois filhos? Se você anda de bicicleta, você pode levantar a mãozinha aí, por favor, ou colocar assim, eu ando aqui no chat. Eu queria saber de você como você aprendeu a andar de bicicleta. Nossa. Hein, pastora Jandira? Como você aprendeu a andar de bicicleta, hein? Caindo muito, Isso. caindo, levantando, porque as crianças elas aprendem observando de uma forma lúdica, pode ser. Agora, os adultos é pela prática, né? Pela E eles podem prática. questionar o que querem. Você não se tornou um bom motorista do dia para a noite. Você teve que Não. andar. Você teve que pilotar, né? Você teve que errar também, entrar na contramão. Misericórdia, pastor. Sim, sim. Quem nunca fez? Né? Eu estaria sendo um pecador aqui, mentindo, se eu disser que eu nunca errei o caminho. É normal, é prática, a gente aprende com isso, com a vivência, né? Então, os discípulos, eles erravam, eles aprendiam, eles voltavam, mas também eles cresciam. É isso que eu quero dizer, né? A experiência nós temos que deixar, nós temos que errar. Uma vez um jovem falou comigo assim, pastor, eu tenho tanta vergonha de subir no púlpito e pregar. Eu falei com ele, quantas vezes você já pregou no púlpito? A ele, nenhuma. Então amanhã você vai pregar. O quê? Amanhã é domingo. Amanhã você vai pregar. E se eu errar? Eu tô lá para desconcertar. Ó, para consertar aquilo que você falou. Amém? Aí ele, pastor misericórdia, agora eu tô me dando até dor de barriga, não tô dando conta, não tô conseguindo. Vai, amado, vai. Se você não ir, você não vai melhorar. Você só se torna um bom orador. Eu vou citar aqui um dos maiores evangelistas modernos, né? Billy Graham. Billy Graham, ele disse que o melhor sermão dele, ele pregou várias vezes esse sermão. E eu vou também confessar para os irmãos, o meu melhor sermão, eu já preguei ele mais de 100 vezes. E talvez tenha pregado em alguma igreja aqui, de alguém que esteja aqui. Amém? E realmente, repetição te traz excelência. Né? Quem é que fez um angu pela primeira vez e não queimou? Mineiro gosta de angu, né? Talvez você não fez outra comida, né? Mas mineiro gosta de angu. O arroz. Quem aqui nunca queimou arroz? Você só vai ter o arroz perfeito se você realmente conseguir ali, através da repetição. O ponto 4 é sobre emoção. O que te toca o coração? Porque aquilo que toca no seu coração permanece. Mas aquilo que realmente é supérfluo, você abandona. Será que nós estamos levando os nossos discípulos a serem impactados com Cristo? Será que nós estamos levando os nossos discípulos a viver uma vida de santidade? Será que nós estamos sendo reflexos para os nossos discípulos de santidade? Ei, pastor Tiago, agora começou a parte boa. Será que nós estamos realmente sendo canal de bênção para aqueles que estão caminhando conosco? Ou estamos vivenciando é, um momento é, superficial na vida deles? E a palavra-chave para nós, quando dizemos de emoção, é que histórias de Jesus não movem coração, mas memórias ao qual Cristo realizou histórias em você geram vida. Como assim? Você pode explicar de forma fácil aqui? Posso. Você lembra da primeira vez que Deus falou com você verdadeiramente? Verdadeiramente. Mesmo se você tenha crescido no Evangelho, mas houve um momento que Deus fez algo lindo na sua vida.
ou o milagre que Deus está fazendo na sua vida nesse momento, ou no cuidado que Deus está tendo com você. Isso vai ficar sempre registrado na sua vida. Hoje, os nossos discípulos, será que eles estão vivendo momentos como esse que nós vivemos? Sim ou não? Só quando entendemos esse silêncio, nós podemos partir pra, para o próximo ponto, que é a prática. A prática é saber sem fazer. Essa prática, saber sem fazer, não gera transformação. Ela cai por terra. O cérebro, a nossa alma, ela muda quando nós praticamos. Então, se você prega amor, viva amor. Se você prega caridade, viva caridade. Se você prega Cristo como sendo o centro de todas as coisas, será que Cristo realmente é o centro da sua vida? Hein? Se praticar nos leva a uma mudança, será que estamos praticando mesmo? Porque se Cristo nos salvou, verdadeiramente somos livres, somos salvos para práticas das boas obras, correto? Ou nós praticamos boas obras para ser salvo? Esse é o ponto-chave. A transformação não começa na informação, ela começa na renovação da mente. Deus não nos chamou apenas para saber, ele nos chamou para ser. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. O que Deus chamou você para ser? Qual é o seu chamado, o seu posicionamento? Isso nos leva a entender que Jesus e a neurociência do discipulado, ele realmente é tudo para a gente. E Jesus, ele é a neurociência, ele está envolvido na nossa alma. O discipulado de Jesus ativa o que realmente transforma. Talvez Jesus discipulasse daquele jeito porque ele entendia as pessoas por inteiro. Ou será que ele estava sendo verdadeiramente um reflexo de Deus Pai aqui na Terra? Ele sendo Deus encarnado, 100% homem e 100% Deus. Hein? Olha que pergunta maravilhosa para a gente nessa tarde. E aí eu coloquei aqui alguns pontos principais para que a gente possa entender aqui nessa tarde esse chamado de Deus para as nossas vidas. O primeiro é convivência. Eu quero deixar claro, relacionamento. Jesus viveu com eles e a proximidade cria conexão, cria também segurança e abertura para mudar. E agora vem um ponto chave aqui. Nós queremos fazer discípulos, queremos criar, queremos levar a palavra, criar um discipulado relacional, mas será realmente que nós estamos querendo conexão? Nesse mundo moderno, muitas vezes a gente não gera conexão. E se você quer ver eu gerar conexão aqui, nessa noite, nessa tarde aqui, de uma forma muito legal, olha só, que coisa mais interessante. Eu gostaria de gerar uma conexão aqui nessa tarde. Vou até abrir aqui o meu aqui o videozinho aqui para eu ver vocês melhor. E aí eu quero gerar uma conexão aqui, que é o seguinte. E eu quero que você, eu tô vendo todo mundo, eu tô vendo aqui algumas pessoas, tá? E aí eu vou tentar gerar uma conexão e se gerar eu quero que você faça assim com a mão. Pode ser? Amém? Vamos brincar aqui nessa tarde? Deixa eu ver de vocês aí. Eu vou tentar gerar uma conexão, eu quero que você faça assim com a sua mão. Amém? Sim ou não? Amém? Então faz assim com a mão. Você que concorda. Então tá bom. Vamos lá. Quem aqui é pai e mãe?
Olha, que coisa mais linda. Quem aqui ama os seus filhos, que é pai e mãe? Quem aqui. Oh, tu levantou até as duas, eu também. Amém. Quem aqui, ai, gosta de ser usado por Deus, está disposto a fazer algo novo? Hein? Olha que coisa mais linda. Quem aqui tem um petzinho, um cachorro, um gato, hein? E gosta do seu pet, hein? Olha só. Eu tenho um monte de gente que agora começou a gostar mais do pastor Tiago aqui. Eu tenho certeza. Eu tô vendo os olhos aqui no sorriso, gente. Vocês não imaginam a conexão que eu gerei aqui. Tem gente aqui que tá sorrindo daqui a aqui, ó. Quando eu falei. Isso é relacionamento. Isso é conexão. Então, muitas vezes nós não geramos conexão com os nossos discípulos. Nós nos afastamos. Ó, leva eles para longe, não quero falar. Não quero estar perto deles. Mas discipulado sem relacionamento não é discipulado. É ou não é, amados? Sim ou não? É verdade. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa tarde, né? Que um discipulado, ele precisa ser relacional, né? E ele precisa vivenciar uma caminhada, precisa ter experiência. E Jesus, ele levou os seus discípulos para uma vida real, na prática. Aprender fazendo, errando, tentando, caindo e levantando de novo. Amados, a minha filha aprendeu de bicicleta da seguinte forma. Eu levei ela no morro e fiz assim, ó, com ela assim. Vai. Soltei ela. Ela foi lá, caiu, veio, pai, socorro! Tô toda ralada, não quero mais. Aí eu falei, não, pega aí de novo que você vai. Ela, caiu mais feia ainda. Voltou com a testa ralada. Pai, eu desisto. Eu falei, vai de novo. Na terceira vez ela foi, larguei ela, ela foi bonitona assim, foi desse jeito assim, e anda de bicicleta até hoje. O meu filho é a mesma coisa. A gente só aprende, amados irmãos, tentando. Então, faça o seu discípulo, dá oportunidade. Amém? Olha que coisa linda que eu estou falando hoje. E para muitos isso aqui pode ser até banal, mas isso talvez esteja travando que seu discípulo possa realmente sair debaixo das suas asas, né? É a águia que vai lá quando o filhotinho tá bem, ali já tá bem, já com as peninhas bem arrumadinhas, ela vai lá e faz assim com ele assim, né? Tuf, ele cai lá de cima, vai, abre as asinhas e voa. A gente de vez em quando tem que fazer isso com aqueles que estão do nosso lado. Caminhar junto com eles, dar oportunidade. Você que é pastor, dá oportunidade para os seus auxiliares, né? Eu tenho certeza, certeza absoluta, que cada um de nós aqui, quando temos a oportunidade, crescemos muito em entendimento, em fé, em tudo. Amém? Correção. Correção é renovação. Jesus ele confrontava com amor, com carinho, mas havia uma correção ativa. A correção, ela. Gente, uma vez uma ovelha da minha igreja disse assim: Pastor Tiago, quando você sobe no púlpito e não tem aquele momento que só nós sabemos que o Senhor gosta de fazer. Aí eu falei com ela, irmã, é o momento que eu faço uma oração? Não, pastor. É o momento que todo culto meu eu faço um apelozinho. É o momento do apelo, pastor? Irmã? Não. Qual é esse momento então, irmã, que você gosta tanto? É o momento que você pega a vara e aplica a palavra, e nesse momento eu sei que realmente eu estou preparado ali para entender um pouco mais da Bíblia. Então, amados, corrija com carinho, com amor, né? É, a correção, ela não é uma exposição. Olha, ponto-chave, pulo do gato. Correção não é exposição. Você não deve expor a pessoa. Correção, você vai aplicar a palavra
e o seu contexto de forma real. E a palavra vai agir de forma a corrigir a pessoa. Amém? Amém? Missão. Há um propósito. Ele os enviou para fazer a missão. Então, quando você envia o seu discípulo, há um propósito, né? Isso reforça a identidade, consolida o aprendizado. O modelo discipular de Jesus é eterno e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho, a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Jesus, ele não apenas ensinou, ele formou. Ele não transmitiu uma informação, ele transformou pessoas através da sua imagem, né? Então Jesus ele usava convivência, caminhada, perguntas, correções e missão. Jesus fez discípulos não por frases vazias ou grandes discursos, não, mas por relacionamento. Amém? Então Jesus ele não transforma a, a, a pessoa, ele não transformou as pessoas com grandes discursos. E sim, ele é a palavra viva. Olha que coisa mais linda, né? E João declara isso, né? Ele é o verbo, ele é o logos, ele é o logos vivo, ele é a palavra viva. E Paulo diz assim: sejais imitadores de mim, como eu sou imitador de? Quem sabe a resposta, coloca aqui no chat. Sejais imitadores de mim, como eu sou imitador de? Coloca a resposta aqui no chat, por favor. E agora nós vamos Sobre Cristo. sobre Cristo. Ai, irmã Jandira dedurou. Amém, irmã Jandira. Glória a Deus. Obrigado. E aqui agora eu vou presentear os irmãos com mais dois livros, tá? O primeiro, que na verdade para nós vai ser o terceiro, tá? O Preço, o Mito do Valor, Justo é como tirar vantagem disto, de William, ok? E um outro também que é de William também, que é O Poder do Não Positivo. Pastor Tiago, esses livros vão gerar algo maravilhoso na vida de vocês. Amém? O poder do não positivo. Como dizer não e ainda chegar ao sim. É maravilhoso, tá? E eu vou deixar aqui um TED Talk. Todo mundo sabe que eu sou fã de TED, então isso já é normal. Então, se você quer aprender mais, um pouquinho mais sobre essa temática, assiste o TED Talk, né? O Enigma da Experiência versus a Memória, de Daniel. É sensacional, amados. É sensacional. Você vai sair impactado. E outra coisa, se você tiver experiência com qualquer um desses materiais, eu peço a você e eu peço à pastora Jandira a oportunidade de você comentar lá no grupo e dizer assim: eu amei o material e estou preparado para a próxima, porque vai ter mais, viu, irmãos? Não minha, Amém. não minha aqui, mas de outros grandes palestrantes que vão estar aqui e eu posso dizer para você, comente lá, amém? Vai ser maravilhoso. Você vai estar conosco no próximo congresso. Você será um dos palestrantes. Você deu spoiler, pastora Jandira, amém? Vou estar lá mesmo, amém? E eu vou falar um pouquinho sobre agora os sabotadores da transformação. Se prepare, pegue a caneta, amém? Vai ter 3 pulos do gato aqui nesses sabotadores. Fique preparado e eu quero que Deus, eu peço a Deus agora nesse instante que Ele trate esses sabotadores na nossa vida, porque eles não roubam apenas, ó Pai. Eles não roubam apenas, Senhor, a nossa fé, mas roubam também, ó Deus, a nossa esperança, roubam também, Senhor, ó Pai, a tua presença em nós. Então, Senhor, nos ensina através de como superar esses sabotadores agora, em nome de Jesus. Amém. Porque sabemos a verdade, mas ainda assim não mudamos. Nós entendemos a problemática no slide passado, e agora nós vamos entender
no contexto geral, como esses sabotadores, eles tentam roubar de forma silenciosa a nossa fé ou a nossa formação discipular. E aqui, eu já deixei aqui na própria apresentação alguns spoilers. O medo, o orgulho, a dor, o confronto, hein? Mas o que que rouba de nós? Vamos entender. Eu tenho trabalhado muito na minha igreja com dois fatores principais. O primeiro é o medo e o segundo é o passado. O passado também rouba muita coisa de nós. E na neurociência, ela revela que a nossa mente tem padrões automáticos que protegem, né, que criam barreiras. Barreiras muitas vezes que precisam ter um atendimento especializado para ser quebrado. E tem muitas pessoas boas em nosso meio que são profissionais com muito mais expertise do que eu para falar sobre isso, sobre a quebra dessas barreiras. Por isso eu não vou aprofundar em como quebrá-las. E sim nós vamos apontar esses pequenos ladrões e eu vou indicar a você como realmente chegar num ponto para poder trabalhar com esses ladrões. Então, o primeiro é o medo. O medo do novo, o medo do velho, o medo do hoje, o medo do ontem, o medo do amanhã. Tem gente que tem medo de tudo. E o medo nos prende, nos segura, né? Nos mantém preso ao que já realmente ele é um limitador, né? O medo, ele tem uma condição realmente de nos tornarmos prisioneiros de nós mesmos. O segundo é a zona de conforto. A zona de conforto, ela realmente aqui tá bom demais, tá ótimo assim. Eu tinha um pastor, ele chama Pastor Márcio. Quando ele vai falar dessa zona de conforto, ele cita uma música. Eu acho que é, alguns dos irmãos sabem qual música que é. Uma que fala assim, é, sempre foi assim. Como é que é? Agora eu esqueci. É, ai, irmãos, vocês não vão me ajudar. Eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, é essa Síndrome de daqui. Gabriela. Síndrome de Gabriela. Quem que falou vai ganhar nota 10 agora. Tá vendo? Alexandra. Alexandra. Na verdade, o pastor sabia. O pastor estava só querendo saber se vocês iam falar. Então, Síndrome de Gabriela, né? Essa é uma zona de conforto. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, né? Alguém já se deparou com algum discipulado, alguma pessoa que você estava discipulando que virou para você e falou assim: "Ah, eu vou voltar para trás porque eu nasci na igreja católica. Ou eu nasci assim. Eu não consigo mudar. Eu sou imperfeito." Sabe aquela zona de conforto? Tá tudo bom, né? Um outro ponto que nós devemos tomar cuidado é o orgulho, né? Acreditamos que já sabemos o suficiente ao ponto de nos tornarmos maior do que Deus ou maior do que Cristo em nossas vidas. Ah, Pastor, dá licença, o povo de sim, Israel, certa vez, se arrependeu de terem saído do Egito e queriam voltar para lá para comerem as cebolas, porque estavam com misericórdia. fome no deserto. Pastor Jandir, eu posso fazer um bônus aqui, já que você falou da cebola? Sim, pois não. Deus é tão interessante na estratégia que ele usa elementos naturais que possam nos condicionar a ter realmente a ação que ele quer. Quando Deus fala que eles lembravam das cebolas, alguém que já comeu cebola ou alho e ficou lembrando o dia inteiro? Hein? Sim ou não? Sim ou não? Ah, depende como, né? Depende como você comeu a cebola. Se não lavou bem a boca, né? Se um mau hábito, coisas ruins.
Mas a cebola te dá aquele tipo um refluxozinho, né? Já é normal dela dar, porque ela tem ácidos ali que dá aquele processo de refluxo, né? Então, quando Deus usa esse termo, é literalmente é, mostrando na palavra uma lembrança contínua, né? É, vocês quiseram voltar para Tarsis, comer a cebola do Egito para você ficar lembrando o dia inteiro daquilo, né? Deus ele faz de uma forma maravilhosa. A palavra dele vem para a gente de uma forma maravilhosa. Tudo na Bíblia tem um porquê, um como, né? E nada que foi escrito lá foi escrito por acaso, tá, amados irmãos? Tem uma conexão. A Bíblia é toda conectada. Ela tem link nela toda. E o orgulho, além de tirar o homem do jardim, além de proporcionar a queda do grande inimigo, né? O orgulho também nos levou a humanidade a pecar, né? Porque o, o ato ali da desobediência no Éden foi proporcionado por orgulho, porque o mal exterior sendo representado pela serpente declara ao homem que se ele realmente caísse na tentação, ele se tornaria como Deus. E hoje o orgulho ele acaba com o nosso discipulado, né? Feridas não curadas. Eu não vou fazer a pergunta para você aqui nessa tarde se você tem uma ferida que ainda não foi curada, porque acredito que todos nós estamos num processo, desde a primeira chamada, aonde a graça nos conduziu até Cristo, até o grande dia do Senhor. Temos feridas que ainda não foram curadas, dores do passado, que moldam as nossas reações, que moldam até mesmo as nossas ações futuras e que bloqueiam novos começos. Hábitos automáticos, padrões repetitivos, reforçam caminhos dentro da nossa alma que criam prisões. Como assim, Pastor Tiago? Ah, eu vou te explicar agora, mas eu vou olhar para você quando eu estiver explicando sobre isso. É, você, nessa tarde, você já, em algum momento da sua jornada cristã, da sua jornada de peregrinação como o cristão, comparado ao livro do O Peregrino, você, dentro dessa jornada, como cristão, cometeu a falha mais de uma vez, mas a mesma falha, de forma repetida? Eu tô olhando para vocês aqui para ver os seus olhos. É, hein? Sim ou não? Você já errou de novo, o mesmo erro, da mesma forma, com o mesmo padrão? Pastor Tiago, essa mensagem hoje, já parou para pensar qual foi o gatilho que te, que te fez cair no mesmo ciclo vicioso de falhas consecutivas? É, é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Padrões repetitivos criam prisões invisíveis. E distrações e sobrecarga é um ladrão também da nossa transformação. A nossa atenção dividida, ela impede a profundidade. A coexistência de dois pontos ao mesmo tempo. Jesus disse isso, né? Ele disse que casa dividida é o quê? Eu acho, ruína, né? Sim ou não? É ruína. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que você coloque aqui no chat, tá? Eu quero que você seja verdadeiro. Durante esse tempo que nós estamos aqui, recebendo esse
maravilhoso estudo, quantas vezes você dividiu a sua atenção com outra coisa a não ser comigo? Você pode escrever? Eu não quero que você escreva, eu quero que você coloque o número. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou agora, nesse exato momento, você está mexendo no celular. São distrações que roubam a nossa profundidade. Eu estou dizendo isso porque verdadeiras transformações, elas são geradas onde você separa um tempo específico para o seu discípulo, né? E hoje o celular rouba tanto de nós. Tanto, 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 tanto. Todos os momentos, né? E a distração é a nossa atenção fica fragmentada, partida. E aí eu gostaria de trazer uma palavra-chave para vocês, é que a transformação exige mais do que informação, ela exige uma renovação da mente. E Romanos 12, no verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você está preparado para transformar o ambiente que você está? Mas se você está conformado ou se está confortável para você, você tem medo ou o seu orgulho te impede, ou as feridas não curadas te seguram, ou os maus átomos, os maus átomos, os maus hábitos te prisionam e as distrações realmente te cegam, você não vai conseguir transformar a vossa mente para transformar uma geração. E como adultos, né? Realmente, como adultos realmente mudam? A mudança não é automática, é um processo neurológico, emocional e espiritual. A neurociência ensina que mudanças duradouras acontecem quando há repetição com significado, emoção envolvida e relacionamentos seguros e um propósito claro. Você tem hábitos, usa seus instintos, usa sua adaptabilidade, usa sua influência, sua persuasão, né? E hoje há toda uma lógica por trás, né? Como fazemos o que fazemos? É uma pergunta para nós. O cérebro humano é um supercomputador que processa estímulos, sentimentos, aprendizados, hábitos, tudo de uma vez só, com uma velocidade extrema. E ali a gente tem o lobo frontal e também o lobo parietal, né? Um proporciona ali o aprendizado, o outro a sensibilidade, né? Um gera processo de observação, o outro uma gestão mais cuidadosa, né? Então, dentro aqui da nossa alma, a gente tem é, uma divisão clara, né? É, dentro ali dos estudos científicos, né? Aonde Deus nos mostra que Ele quer algo mais de nós no nosso discipulado, né? Mais motivação, mais atenção. Isso gera recompensas, né? Os neurônios, amados, são os garotos de recado. Eles fazem tudo transformar dentro da nossa alma. E o nosso corpo, ele gera impulsos elétricos que enviam para o, o nosso cérebro, ele gera impulsos elétricos que são direcionados para todo o nosso corpo, né? E o que que isso proporciona, né? Ele proporciona um crescimento real através da informação recebida,
toda informação, ela tem um processo, né? Os adultos, eles mudam quando há um propósito, quando há um significado, quando há uma aplicabilidade, quando os relacionamentos são verdadeiros e quando há uma autonomia real. Talvez estejamos discipulando os adultos como crianças. Já parou para pensar nisso? Sim ou não? Paulo fala isso várias vezes, né? Muitas vezes a gente está dando ali para o nosso discípulo leite, uma comida mais pastosa, mas ele já deveria estar comendo feijoada, né? A informação recebida, a convicção interna, a compreensão profunda, a prática intencional e a transformação permanente. Há uma escada, há uma escala até a formação do líder, até ele estiver pronto também para se tornar um discípulo, né? E aqui eu citei 2 Pedro 3,18. Crescei, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E esses princípios, eles ativam a transformação, né? Eu trouxe aqui a neuroplasticidade, que é o cérebro, ele muda o tempo todo e ele também forma novos padrões, né? A repetição, ela reforça, né, a informação. A emoção é aquilo que sentimos profundamente, que nunca esquecemos. A conexão, que é o fator principal dentro desse processo, porque relacionamentos saudáveis aceleram e sustentam as mudanças. Ah, amados irmãos, esse ponto eu ainda não trouxe, né? Eu deixei para trazer esse ponto aqui nesse estado da nossa palestra, é o ambiente, né? O contexto certo facilita a mudança, o ambiente molda as escolhas. Será que o seu discípulo, ele está no ambiente correto? Né? Será que ele está sendo moldado ou as vivências deles está no ambiente correto? Será que a nossa igreja é um ambiente correto para moldar novos discípulos? É uma pergunta que eu faço para você nessa tarde. E o propósito? Pessoas mudam quando sabem por que, quando e como vão alcançar o objetivo. Tenha isso na sua mente. A informação até ilumina, mas a aplicação transforma e o relacionamento sustenta. São três pilares de uma mudança real, né? Vou presentear vocês também com mais 2 livros sobre essa temática, tá? O primeiro é O Teste do Marshmallow, de Michael. Esse livro é uma obra clássica, tá? É um TED Talk, né? A Guerra, o Poder do Entusiasmo e da Perseverança. O segundo livro que eu vou presentear vocês hoje é O Cérebro que se Transforma. Esse livro, irmãos, é um baita. Vou usar um termo aqui, sabe? De pugilista, um soco no estômago. É sensacional. E para que a gente possa seguir aqui, né? O professor versus o facilitador. Isso você tem que ter consciência, né? A mudança de mentalidade que transforma os discípulos. A mentalidade do professor, qual é a mentalidade do professor? Ele ensina para informar, ele controla o processo, ele é focado em performance, em resultado. Ele gera uma dependência. A informação, ela é transitória, né? E o que é isso? Como que isso acontece? Né? O professor ele tem essa função, né? Mas o facilitador, né? Ele proporciona de uma forma diferente. Ele facilita para transformar. E eu quero deixar bem claro, amados irmãos, um professor ele pode ser um facilitador? Sim. Mas um facilitador ele tem muitas vezes dificuldade de agir como um professor. Mas o facilitador, qual é a figura dele, né? Ele vai facilitar a transformação real. Ele ativa reflexões, né?
ele ativa aplicações. Como do outro lado, o professor ele controla todo o processo, né? Ele define o quando, como, caracteriza as respostas, né? O facilitador não. Ele empodera o discípulo. Ele cria espaço para que o Espírito Santo ensine o discípulo a descobrir coisas novas, né? O professor muitas vezes ele está focado mesmo é, no resultado, né? É memorização, são respostas certas, é a nota em si, é o resultado pela nota, mas o facilitador não. Ele busca uma alteração no caráter, uma convicção de mudança de vida, algo novo, né? O professor muitas vezes ele gera dependência, mas o facilitador ele gera maturidade. O discípulo aprende a pensar, a decidir, a caminhar com Deus. O que eu quero trazer para você nessa tarde é que muitas vezes a gente, quando fala em é, discipulado para adultos, nós realmente tratamos eles como crianças. A informação transitória, ela muda o que a pessoa sabe, ela acrescenta conhecimento, mas ela não traz uma transformação duradoura, porque o que muda a pessoa na real não é aquilo que ela sabe, é aquilo que ela faz na prática. Então, não é sobre transferir conhecimento, é sobre ativar transformações. E é esse que é o ponto-chave desse treinamento. Você tem que sair daqui com uma consciência. Será que o meu método de ensino está sendo eficaz? Ou eu tenho que criar novas metodologias para que isso venha, que o meu discípulo ele venha subir mais um degrau na escada, rumo até a perfeição? Jesus não apenas ensinava, ele fazia perguntas, ele ouvia, mas não ouvir. Irmãos, eu quero deixar claro aqui. Não é apenas ouvir, tá? Eu vou usar um termo aqui, eu quero que você anote esse termo e busque no Google até algum material que fale sobre esse termo, que é escuta ativa. Você tem que ter uma escuta ativa. Não apenas entrou por aqui e saiu por aqui. Você tem que escutar com o coração, com a alma. E uma escuta ativa é aquela que você se coloca no lugar do ouvindo, do, da pessoa que você está ouvindo, né? Ele era o maior facilitador de todos os tempos. O futuro do discipulado não é um professor mais preparado, mas facilitadores mais dependentes do Espírito Santo. Você está preparado para se tornar um facilitador? Por que a palavra facilitador, pastor Tiago? Por que eu não poderia usar uma outra palavra? Mas o facilitador é aquele que realmente está preparado para se dispor a se tornar fácil. Ele não mede esforços para alcançar o objetivo. E o discipulador do futuro não é apenas alguém que ensina, mas é alguém que transforma vidas. Ele combina a verdade bíblica a princípios da neurociência. O poder do Espírito Santo para formar discípulos maduros, enraizados na missão. E aqui eu deixei algumas características desse discipulador, né? Eu já estou indo para o final, tá, amados irmãos? 1, conhecimento, entender como o cérebro funciona. 2, o caráter. 3, conexões. 4, competências. 5, dependência. 6, visão. Entender como o cérebro age. Viver e ensinar a integridade. Construir relacionamentos. Depender do Espírito Santo, né? Um discipulado não é um evento, é um estilo de vida, é uma jornada, é uma missão. A jornada da graça. O futuro da igreja não depende de métodos, ela depende de discipuladores, formadores para transformar vidas. Discipuladores que compreendem a verdade, o amor e a ação. E aqui eu deixei mais alguns presentes para você, que é o TED Talk, né, que é o que há de tão especial no cérebro humano. Há um blogzinho que é fantástico, né?
não é por isso, né? Ele chama blog da Conquer, ele traz assim sobre alguns ações ali sobre o cérebro. E tem uma série da Netflix que é Explicando a Mente, tá? É, esse é o processo. E eu já estou finalizando aqui agora, né? Dentro desse todo esse contexto aqui, é que a missão é de todos, a responsabilidade é minha. O discípulo ele não é programado, é um estilo de vida, é uma maneira de viver com Jesus. Todos em nossa igreja são discipuladores. A nossa igreja ela tem uma comissão que é ide, portanto, e fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E como todos podem fazer discípulos? Primeiro, irmãos, fale, compartilhe da sua fé, do seu testemunho. Acolha com carinho. Seja amigo, ouça, incentive, ensine, ajude os outros a conhecer e aplicando a palavra de Deus. Caminhe junto. Viva o discipulado, a caminhada com o seu discípulo. Dê oportunidades, envolva ele na missão, permita ele crescer servindo com você. Reproduza, ensine outros a fazer o mesmo que você está fazendo. O discipulado multiplica quando alguém decide dar o primeiro passo. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas incomuns. Comece hoje. Ore, escolha alguém, invista tempo, faça perguntas. Ame, caminhe com ele, transforme vidas. Eu reproduzo e ali vai virando uma cadeia de reprodução contínua. O discipulado é um amor em ação. É o coração de Jesus batendo através de nós. Seja parte dessa missão. Transforme uma vida, transforme um mundo. E agora, para finalizar, eu gostaria que você abrisse os seus áudios e está aqui as perguntas e respostas, né? Então, é um momento de esclarecer, de aprofundar, de ajudar os outros, de transformar, tá? Eu estou disponível agora para ouvir de vocês. Vou deixar aqui também mais alguns livros que falam a respeito sobre essa temática, tá? Na tela. E vocês podem anotar enquanto vocês fazem as perguntas, ok? Estou aqui aberto. Amém. Pouquinho, comecei agora a dar aula, né, no discipulado. Estou aprendendo muito. Por isso que eu não fiz nenhuma pergunta, nenhuma consideração. Estou só absorvendo aí que os irmãos estão expondo. Assim, não sei nem se é muito relevante a tudo que falou, acredito que sim, mas a gente tem uma questão da evasão, né? Como você falou, às vezes as pessoas não querem mudar, né? Ela se inscreve, né, para um curso, né, do discipulado, assiste uma aula, ou se batiza e já não aparece mais, né? A minha pergunta é, diante de tudo isso que a gente aprendeu, né, técnicas, né, como a gente faz esse chamamento, né, para a gente estar inspirando, né, estar exortando aí os irmãos, né, permanecerem, né, na busca do conhecimento. Bom, Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe. Eu tô amando aqui o chat, gente. Eu dei uma paradinha para ler o chat aqui, fiz uma coisa que eu não podia, tinha que dar atenção total pro Felipe, mas eu li aqui, então eu já coloquei o meu 2 aqui. Amém, Felipe? Agora, tá? Coloquei o meu 2 ali. Não tô fazendo de propósito, não, tá, gente? É só pra gente ter uma brincadeira aqui ao vivo. Mais alguém? Amém. Graças a Deus. Eu queria também só concluir, enquanto alguém se prepara, que o nosso cérebro, a nossa cabeça, ela é dividida, né? Nós temos aqui a parte frontal, que fica atrás da testa, parte frontal, a parte temporal, lado direito e lado esquerdo, occipital, lado direito, lado esquerdo, e parietal, aliás, e occipital é a parte de trás. Então, é importante, se vocês quiserem conhecer, né, vocês procurarem saber sobre esse aprendizado. E tem Cada uma parte dessas tem, áreas. Ah?
Cada parte Oi? tem um estímulo diferente, né, pastora? Tem um estímulo diferente. Eu também sou enfermeira e a gente conhece e sabe que tem uma área desse cérebro que, se for enfiado uma agulha, a pessoa morre e ninguém descobre. Misericórdia. A senhora não sabe fazer É. isso não, né? Oi? A senhora não sabe fazer isso não, né? Nunca fiz, né? Mas a gente sabe que isso acontece. Agora, é importante, no nosso cérebro, nós temos cavernículos, que são áreas sequinhas, onde ali podem habitar demônios ou anjos. Então, quem pertence ao Ó, inimigo não tem paz, não tem alegria, só tem pensamentos verdade. ruins e leva essa pessoa a suicídio. Mas quem tem paz, lê a palavra, memoriza versículos, o seu cérebro é recheado de bênçãos. Ô, Glória, isso tudo tá dentro do É treinamento. Obrigado, fascinante querido. realmente o nosso cérebro, né? Eu fiz assim, esse treinamento, na verdade, são 7 aulas, né? Então, assim, são 13 aulas. Aí eu fiz assim, bem resumido, como introdutório. Amém, irmãos? Então, assim, ele tem. São vários módulos desse treinamento. O Felipe fez uma pergunta. Ele perguntou como exortar os irmãos a permanecer no discipulado. Amandos. Amandos, exortar com amor, né? E com exemplo, tá? Seja imitador de Cristo, que eles vão ser, Hum. eles vão estar com você, tá? Não, a melhor exortação que tem é com exemplo. Ontem eu reuni minha liderança aqui na igreja e a gente foi ter uma conversa séria. Ceiei com eles, orei com eles, chorei com eles e caminhei com eles. Sabe o que aconteceu? Mudança automática de relacionamento. Se você, Amém. se você quer exortar, exorte com amor. Já está muito ruim. Amém? Deixa que a palavra Amém. faça a força dela. Glória a Deus, glória a Deus. Discipular, né? Boa Discipular tarde, com amor. Amém. Dulcineia, boa pode tarde, falar. pastor. Boa tarde, a pastora Jandira. Amém. Eu agradeço pela aula. Para mim, foi muito rico, né? O discipulado. Eu só tenho a aprender, né? Eu dou aula às crianças pequenas na igreja e para mim foi muito bom. E eu só tenho que agradecer a vocês e por tudo que foi falado nessa tarde. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente no ministério Amém. que vocês Glória a estão. Deus. O Amém. pastor Tiago, da pastora Jandira, né? E estimo também a melhora da sua mãezinha, né? O Amém. tratamento dela, né? Amém. Vou estar orando por ela, Amém. Obrigado. Marina, Isso, e eu só obrigada. tenho que agradecer por tudo que eu aprendi nessa tarde, tá bom? E que Jesus tome a frente da vida de vocês, que vocês continuem tratando com amor, com carinho, a obra do Senhor que Deus colocou na mão de vocês. Tá Amém. bom? Amém. Glória a Muito Deus. obrigado. Eu anotei quase tudo que o Que pastor Tiago bênção. colocou. Eu estou com o caderninho aqui, sabe? Fui anotando. O que deu para me anotar, eu consegui anotar. Esse caderninho eu levo para a igreja, anoto as palavras, anoto tudo que é o tópico da palavra. E então, o que eu consegui anotar, né? Eu marquei aqui e vou estar lendo com mais clareza depois. Mas foi Amém. muito bom esse treinamento, tudo que vocês passaram para a gente nessa tarde, que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar. E o mais importante, que tudo que nós viemos fazer com muito amor, né? Porque o Irmã amor, Jan- ele gera várias coisas no coração das crianças, e eu tenho trabalhado com os pequenos na igreja. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu aprendi muito nessa tarde. Só tenho que agradecer, Amém. Glória a tá Deus. bom? Irmã Mais Jandira, alguém se você gostaria de quiser, fazer? se a senhora quiser, irmã Jandira, eu posso pegar a apresentação, colocar em PDF e mandar também para os irmãos, tá? Por Ou deixo com favor, a... faça Amém. isso. Eu gostaria que você fizesse isso, tá bom? Aí você envia para, pode ser para mim, pode ser para a Natália, e nós enviaremos para os irmãos que estão aqui presentes.
Vai ser ótimo, porque aí a Tá gente certo? Amém. imprime e guarda.